Marcos Quintais, muito prazer de tê-lo aqui junto da gente. Projeto Efesto que se propõe fazer reflexões a respeito desse mito ah, grego, no qual o deus Hefesto forja armas e artefatos de uma preciosíssima ouvizeria para os deuses. E Hefesto é um deus coxo, casado com Afrodite, deusa do amor, da beleza, e há uma relação, portanto, entre funcionalidade e encanto e potência. E você nos brinda com a sua presença aqui, é um prazer muito grande de tê-lo e gostaria de primeiro saber como é que você, pessoalmente, está enfrentando essa situação de pandemia. Tempos atrás eu vi você visitando o seu consultório e dizendo da falta dos seus livros e tal, né? Enfim, como é que você está vivenciando esse momento, né? E como é que você está pessoalmente? Antes de tudo, Silvio, eu queria agradecer o convite teu, do Igor e da Nina. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, colaborando, trazendo alguma coisa da minha experiência, de como tem sido para mim atravessar esses dias. E acho que projetos como esse, que vocês têm desenvolvido, funcionam como balizas mesmo, como bússolas para fazer uma espécie de atravessamento dessa noite escura que tem se prolongado por mais tempo do que a gente gostaria de acreditar. Silvio, como é que eu estou? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu diria que há dois momentos específicos em relação à pandemia que parece que, para mim, nesse momento, estão mais claramente marcados. Esses 3 primeiros meses, esses 90 dias, que foram muito difíceis, né, no sentido da surpresa, do espanto, do inusitado da situação, toda uma reformulação da vida pessoal, profissional, particular. E eu acho que agora, talvez o início de um segundo momento que será uma espécie de pedagogia do retorno. Como é que faremos para retornar às ruas, ao mundo, à polis? Creio que, por mais simples que possa parecer, eu imagino que essa tarefa não será tão fácil. Ela trará algum tipo de problemática, de problematização, que vai ser um novo momento a ser pensado. Eu comecei a atender no consultório dia 15 de março, Silvio. Eu ainda atendi no meu consultório, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. Eu tenho um privilégio porque eu moro a 5 minutos do meu consultório. Literalmente, eu vou a pé e volto a pé, 5 minutos. Mas no dia 16, que foi quando o prefeito começou a fechar a cidade de alguma maneira, eu já passei a atender online, que para mim foi uma situação inédita. Eu nunca havia atendido nessas condições. Não tinha nenhuma experiência, não tinha nenhuma referência, não tinha nenhum background, nada no meu acervo que pudesse me ajudar a enfrentar isso. E eu diria que foi complicado. No primeiro momento foi difícil. A adaptação, trazer isso para casa. Eu tenho 2 filhos pequenos. Arrumar o escritório para isso. A própria ideia de propor aos pacientes esse deslocamento também não me pareceu tão natural quanto
quanto para alguns foi. Havia talvez quase um certo constrangimento, mas passado esse momento inicial, o que eu percebi foi uma grande adesão, todos vieram, e aí descortinou-se uma série de pequenos detalhes, Silvio, dessa modalidade particular de clínica que eu gostaria de dividir com vocês aqui. Como é que foi a minha experiência? Legal, eu acho que é isso aí, é disso mesmo que a gente quer saber. Da sua experiência pessoal, como é que você está pensando essa alteração do setting presencial para o setting online, né, remoto, Aham. e o que é que, se há algo a ser construído, potencializado como ferramenta de trabalho para esses novos tempos que a gente está vivendo. Eu vou tentar marcar para vocês 3 ou 4 observações que me chamam a atenção, temas que eu tenho me debruçado sobre, ainda que eu não tenha elaborado nenhum pensamento mais sofisticado sobre isso, mas questões que eu trago aqui mesmo no intuito de colaborar e dividir com vocês. Uma, para mim, muito curiosa é o seguinte: como no atendimento online, o analista se depara com a sua pequena imagem também presente na tela. Ou seja no Google, no Zoom, seja no Google Meets, a imagem do analista também está presente. Então, você olha para o paciente, mas você também tem uma terceira presença ali, que é a sua própria imagem. Esse detalhe, para mim, é um detalhe muito curioso, que é a ideia de você falar para o paciente ao mesmo tempo em que você fala para a sua própria imagem refletida. Ou seja, essa presença da nossa própria imagem espelhada, na verdade, você está falando para dois ali, tem dois na tua tela, tem dois personagens na tua tela, tem o seu paciente propriamente dito, mas tem você também ali a se ver. Acho que esse é um elemento muito curioso, Silvio, e que pode virar algo para a gente poder pensar com mais calma. Num primeiro momento, eu me via muito perturbado por isso. E algumas vezes eu me sentia quase atraído para olhar para essa imagem. Curioso a ideia, né? Quase como a tela do computador ou a tela do celular como uma tela narcísica, aonde você se corrige. Estou me lembrando de um detalhe que me chama muita atenção, né? Quando a gente entra num elevador que tem um espelho e a gente olha para o espelho, a gente sempre se corrige. Corrige o cabelo, corrige a gola, acerta a barba, o óculos, quer dizer, a nossa imagem nunca está pronta, né? A nossa imagem nunca está fechada, ela está sempre precária, ela está sempre a ser corrigida. Então, eu acho que a presença da imagem do analista na tela, ela funciona como um elemento perturbador. Perturbador. Ela traz um elemento a mais que eu acho que desvia a atenção e coloca uma presença que perturba a própria atenção. Deixaria isso aqui como uma questão. Desdobramento disso, um efeito também que me veio muito rapidamente percebido foi como o atendimento online, particularmente para mim, é um obstáculo àquilo que o Freud chamaria de atenção flutuante. Ou seja, se no consultório, no nosso espaço propriamente dito, né, no setting, no vaso alquímico, você está escutando, mas você está escutando e você olha para a janela, e você vira o rosto, e você mexe nas mãos.
aqui nesse registro das telas, me parece que nesse registro diminuído, né? Diminuído, eu atendo muito mais no celular do que no computador, porque os pacientes pedem mais pelo Zap ou pelo Zoom, mas no celular. Essa diminuição do campo visual dobra em mim um esforço de atenção. Esse esforço de atenção, ele me extenua mais, me cansa mais, e também tem o efeito de perder algo que eu acho fundamental na clínica, que é essa distração intencional, um pouco desse paradoxo. Aquela expressão do budismo, né? Wu Wei, ação pela não ação. Aquele momento onde você está ouvindo o teu paciente, mas você também se deixa um pouco ser tomado por alguma atmosfera que te conduz a alguma outra dimensão, e essa outra dimensão te permite ouvir coisas que talvez você não ouviria de outro modo, ou perceber determinados detalhes que você não perceberia se você tivesse tão intencionalmente focado. Então, eu acho que o registro dessa atenção flutuante, do Wu Wei, né? Ele fica mais prejudicado na justa medida em que a gente tem que se concentrar, fazer força para se concentrar mais nesse formato. Efeito disso, talvez uma exaustão maior, um cansaço maior. Diferentemente da presença física, aonde você pode desfrutar, eu diria, até de um quê de relaxamento, de uma tranquilidade, de uma serenidade junto ao outro. Um terceiro ponto que acho interessante, Silvio, é pensar que os nossos pacientes foram reduzidos a cabeças, corporalmente a cabeças, né? O atendimento online, ele promoveu uma decapitação. Nós falamos agora, são duas cabeças falando. Perdeu-se o corpo, perdeu-se o registro corporal. E quando eu digo isso, perdeu-se o corpo, eu estou querendo fazer uma extensão máxima e plena desse sentido. Perdeu-se o corpo, perdeu-se o gestual, perdeu-se os maneirismos, perdeu-se a maneira como o sujeito senta no sofá, perdeu-se o modo como as mãos dele gesticulam, perdeu-se aonde a bolsa fica, perdeu-se a almofada que ele pega e bota em cima do colo, se ele bota atrás, perdeu-se a potência do corpo. Perdeu-se as roupas, perdeu-se o vestuário, perdeu-se os traquejos, perdeu-se muita coisa. Me lembro também do seminário do Zaratustra, né? Onde o Jung fala, uma das raras passagens onde o Jung fala do corpo, mas que ele diz: o self está no corpo. Uma passagem que ele diz isso. Quer dizer, é interessante pensar um pouco o corpo como sendo esse locus, esse espaço, esse palco aonde o self se encarna e também faz a sua apresentação. E isso tudo foi reduzido a uma cabeça pensante, a uma cabeça que fala. Então, acho que esse é uma característica desse tipo de atendimento que a gente tem que estar muito atento. Como recuperar a própria experiência corporal num atendimento virtual? Aonde está o corpo? Na justa medida em que esse corpo agora ganha um estatuto quase de invisibilidade. Você vê do peito para cima. Né? Apenas o busto, né? Apenas o busto. Né? Para onde foi o resto? Para onde foi o resto? Que é um resto que muitas vezes na clínica presencial
forja a sua aparição, muitas vezes para além da vontade do paciente. Um corpo que fala, um corpo que expressa um corpo que simboliza num gesto, num tom de voz, numa gesticulação, numa movimentação frenética, um corpo que fala, sem querer cair no clichê, mas um corpo que fala para além do discurso verbal. Eu acho que essa dimensão do corpo ela foi suprimida e a minha pergunta o atendimento virtual tem como efeito, então, produzir um destino sombrio para o corpo? Não sei. Para onde o corpo vai quando só há uma cabeça que fala? Um outro detalhe que me chama a atenção também. Se o setting agora ele ganhou uma plasticidade maior, né? Ele tornou-se, o vaso abriu, e quando o vaso abre, o que a gente tem é quartos, salas, interiores de carro, playground, contando um pouco a minha experiência, dentro que eu já atendi, cafés, uma paciente ligou da rua, enfim, essa plasticidade aberta do setting, ela também nos oferece uma possibilidade que eu acho muito interessante, Silvio, de trazer um exemplo. Ela nos ajuda, em alguns casos, a dar visibilidade a alguns elementos de fantasia que anteriormente ficavam tão somente no discurso do sujeito. Por exemplo, faço referências a um homem puer, naquilo que classicamente nós junguianos chamamos de homem puer, na vertente von Franz. Bem clássico. Por ser clássico, não quer dizer que não possa ser atual ou contemporâneo. Mas essa modulação do homem puer, né, esse homem tomado por esse dinamismo, por esse arquétipo, por essa fantasia, se revela, por exemplo, num paciente de 40 anos, muito enrolado, muito embaraçado ainda com as questões maternas, trabalham juntos, quer dizer, ele tenta trabalhar junto, dificuldade do puer com o trabalho, e o discurso todo gira em tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu devo fazer, tudo que eu pretendo fazer, mas não consigo. E, na maioria das sessões desse paciente, ele está deitado. Deitado na cama, com um celular assim. Então, eu acho muito curioso como essa possibilidade do paciente estar em casa, ele é como se ele nos desse a oportunidade de assistirmos à fantasia na qual ele está inserido. É um homem que diz, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso ter responsabilidade, eu já tenho 40 anos, mas ele fala tudo isso deitado. Ele nunca senta. E a gente pode pensar a ideia do sentar como um tônus, uma virilidade, um vigor, alguma coisa mais retilínea. Não, há um corpo deitado. Um corpo quase adormecido. Testemunhar isso, para mim, confirma uma espécie de, entre aspas, diagnóstico arquetípico da estrutura que eu imaginava que esse sujeito estava capturado. Né? Um homem puer deitado. Né? Um homem puer rendido aos confortos de uma cama confortável com um travesseiro felpudo, onde ali narra para o analista os seus dissabores, mas que você não vê ali nenhuma ou muito pouca uma capacidade desse, seguindo aqui novamente a dimensão mais von Franz, uma dimensão talvez mais heróica, de um certo sacrifício desse prazer puer
sei lá, hora da minha análise, vou sair da cama, vou ficar sentado e vou falar. Eu já intervi junto a ele, ele diz, mas dessa maneira é mais confortável. Então você vê ali uma... Acho que isso é um ganho, entre aspas, desse tipo de clínica. Te permite ver a fantasia do sujeito em ação, a fantasia ao vivo e a cores. Ou como no caso de uma outra mulher que eu atendo, muito identificada com um certo ideal de produtividade, de performance, né? Uma mulher que não pode parar, então ela está no celular comigo, o computador está ao lado e eu vejo o olho dela o tempo todo se deslocando e ao mesmo tempo passa o filho atrás e quando o filho passa atrás ela fala alguma coisa para o filho. Não esqueça que daqui a 40 minutos a gente vai sair. Quer dizer, essa mulher que a tudo quer dar conta, a tudo quer estar presente e, obviamente, nesse a tudo, a própria experiência da sessão é engolida por isso. Eu ali, a nossa sessão ali é mais uma tarefa que ela está a realizar no seu check-in diário de obrigações que a fazem crer que ela é uma mulher produtiva e qualquer coisa dessa ordem. Então, essa oportunidade de você ver literalmente traços, fragmentos, cenas da fantasia na fantasia arquetípica que esse sujeito está inserido, eu acho isso extremamente interessante. Extremamente interessante. Acho que é um ganho indireto que a possibilidade do setting ter sido aberto nos facilita ter. Aonde o sujeito faz a sua sessão, em que condições, de que maneira, se ele faz no mesmo lugar, se ele modifica o espaço, se ele deixa a porta aberta para o filho entrar ou se ele fecha a porta, se ele faz sentado, se ele faz deitado. Eu acho que isso tudo é matéria-prima para o nosso trabalho. Só mais um exemplo que eu queria trazer, que eu acho que seria interessante. Claro, sim. E, paradoxalmente, a gente também testemunhar que, para alguns sujeitos, falar para a tela tornou-se mais fácil do que falar ao vivo, presencialmente. Esse é um fenômeno também curioso. Para alguns pacientes meus, a entrada da tela, um terceiro aí, entre ele e eu, e mim, possibilitou a esses sujeitos um maior conforto, uma sensação de estar mais à vontade. Mais à vontade. Como se a presença no consultório convocasse nesses pacientes ainda uma certa... Vou me arriscar nesse pensamento. Um certo compromisso com a persona que o espaço doméstico os libertou. Como se o sujeito, ao falar em casa, ao falar do espaço doméstico, ele pudesse afrouxar alguma coisa que fosse da sua aliança com a persona. E afrouxado nessa aliança, surge alguma coisa mais solta, mais inusitada, mais simples, sem ser simplório, mais simples, uma liberdade maior na associação livre, uma liberdade maior no jogo com as imagens, sem tanta preocupação de
criar sentido ou falar coisas que tenham um propósito maior, tem um jogo lúdico mais interessante. É curioso como o distanciamento virtual efetivou uma aproximação subjetiva. Legal isso. Muito. Parece que Hefesto, nesse sentido, não está criando apenas ferramentas para nós, né? Está criando situações também para os pacientes, né? Como é que eu vou me apresentar ao meu analista? Sem dúvida. Acho que Interessante. alguma coisa dessa frase, ou do peso que essa frase poderia ter, decaiu. Decaiu. Essa frase tornou-se menos pesada. Ela se tornou... O estar em casa libertou um sujeito desse jugo. E ele agora pode se permitir um pouco mais, me parece. Uhum. Que eu acho que aí há uma brecha imensa e Exato. infinita por onde a gente possa entrar, né? Enriqueceu, né? Sem dúvida, sem dúvida. Enriqueceu o nosso trabalho. Um outro detalhe também, só para, enfim, Uhum. mesmo o fato de alguns pacientes já, de antemão, já declararem o desejo de, mesmo caso a pandemia tenha seu fim, sabe-se lá quando será isso, mas o desejo de, nessa condição, já permanecer. Uhum. Será que podemos ficar aqui mesmo que as coisas voltarem ao normal? Será que eu posso fazer da minha casa? E eu acho que sim, eu acho que isso aí a alma vai criando seus espaços, né, Silvio? Eu acho que a alma ela vai Uhum. produzindo as suas necessidades próprias e tendo a acreditar que a tarefa do analista está muito atento a perceber essas singularidades, a singularidade dessas demandas. Para alguns, efetivamente, esse modelo veio para ficar e esse modelo vai produzir um aprofundamento maior da relação desse sujeito com a própria experiência analítica. É uma Uhum. ironia, né? Somente uma pandemia poderia ter provocado isso. Em qualquer outra situação, isso seria inevitável, seria impossível de saber. É verdade. Mas a alma, né? A alma escolhe suas paisagens. Tem uma frase bonita do Hillman, na entrevista, acho que ele diz: a alma escolhe suas paisagens. E talvez para alguns sujeitos a paisagem passe a ser encontrar seu analista semanalmente no seu quarto, ou no seu escritório, ou na janela, ou seja lá onde for. Sim. Legal. Isso implica para nós uma suspensão de toda e qualquer categoria estándar, né? Categoria a priorística de como deve ser. Agora é arte, né? Agora é invenção, agora é criação própria do analista com a sua clínica na relação com cada um dos seus pacientes. Uhum. E esse aspecto da arte? Não sei como é que você trabalha, Marcos, mas como utilizar recursos expressivos no atendimento online, né? É uma boa Pensando um questão. pouco sobre isso. É uma boa pergunta. Na minha prática, eu quase não uso, Silvio, quase não uso. Mas eu diria que estou me lembrando, acho que eu ouvi, não sei se foi a Cassi, no próprio Projeto Hefesto, que ela falou sobre isso, sobre... Sim, acho que se houver a possibilidade desse sujeito, em relação a desenhos, em relação a uma produção pictórica,
É claro que, por exemplo, técnicas como a caixa de areia, eu acho que, creio que ficam absolutamente suspensas, né? Acho que não haveria condições de. Mas eu acho que toda e qualquer outra produção que o sujeito pudesse, sim, fazer e registrar e apresentar, manteria esse canal aberto. Acho que manteria essa possibilidade de circulação ainda presente entre paciente e analista e a introdução desses métodos ou desses objetos. Eu não veria isso como um grande problema, não. Eu acho que é uma clínica difícil, por exemplo, com crianças. Acho que com crianças é mais complicado, né? Você deter a atenção no computador, você criar jogos, você buscar uma Sim, sim. proximidade com uma criança pequena por esse canal. Acho que aí quem tem uma clínica eminentemente infantil, uma clínica com crianças, sim, tem um grande problema e um grande desafio aí a reinventar a sua clínica nessas novas condições. Sim. Não acho que seja impossível, mas acho que vai exigir uma capacidade imensa de criatividade por parte do analista. Ele possa encontrar outros modos de aproximação, de vinculação com a criança a partir dessa tela que se coloca agora entre os dois. Uhum. Apesar de hoje em dia as crianças terem muito maior domínio da Sem dúvida, tecnologia do que sem nós dúvida, adultos, né? sem dúvida. Elas sabem fazer tudo. É Uhum. verdade. É. Ou quem sabe nós vamos aprender com elas também, né? Ou quem sabe, ou talvez até isso, né, Silvio, possa ser um gancho de vinculação afetiva. É, Me explica como é que faz aí, como é que é no Zoom? Onde é que eu quero mostrar um negócio para você? Me diz onde é que aperto aí para a tela é, abrir. Isso pode ser um elemento de transferência, de fazer transferência, de fazer eros circular. Claro que pode. Né? Sem é dúvida, sem verdade. dúvida. É verdade. Tá bem. É, a realidade social, Marcos, sofreu mudanças drásticas. Por exemplo, ganhos reduzidos, desemprego, aumento da ansiedade, angústias, confinamento prolongado, dificuldades nos relacionamentos entre casais, pais e filhos. Como lidar com os nossos complexos culturais nesta realidade em ebulição, né? Que está aí fervendo e que muitas vezes a gente já não conseguíamos acompanhar. E parece que agora vem um ingrediente a mais, que apesar de ter lentificado um pouco todos esses processos, mas ainda está difícil. Uhum. Uma boa pergunta e de difícil resposta. Eu diria o seguinte, Silvio, há uma ironia muito particularmente brasileira nesse momento, que é o fato de nós termos eleito um governo. Eu não votei nele, mas nós, enquanto população brasileira, elegemos esse governo de extrema direita e de uma marcação ideológica ultra neoliberal. E é muito curioso como no meio desse instante político histórico brasileiro surge a epidemia e que faz, por uma ironia terrível, né, trapaça dos deuses, que os Chicago Boys, né, os homens de Chicago, os meninos de Chicago, tenham que agora ter que se haver com uma recuperação do Estado.
Uhum. tiveram que recolocar o Estado em cena. E um Estado que intervém na economia. Sim. Intervém. Um Estado que vem e auxilia, ajuda. É muito irônico isso, né? Uhum. Estado mínimo agora isso vai virar uma expressão. Aonde Estado mínimo num regime de pandemia tão abissal, violento, destruidor como esse? Então é muito curioso que todos aqueles que eram críticos ao Estado inchado, ao Estado inflado, à máquina estatal, ocupação de cargos, nem acho que isso, claro, há sim, em algum nível há, mas a gente não pode fazer essa generalização tão grosseira, rudimentar dessa maneira. Mas é interessante pensar que nesse momento nosso, nós temos que repensar, reavaliar e redimensionar mesmo o quão o Estado é importante. O quão o Estado tem uma função social, né? Bem-estar social, né? O welfare. Agora, tudo isso, né, Silvio, nessas condições absolutamente inóspitas e levianas com as quais nós temos nos defrontado, né? Eu sou pessimista em alguns diagnósticos. Eu diria o seguinte: a pandemia, para mim, ela tem dois momentos específicos. Um primeiro momento é o momento onde eu acho que nós nos tornamos menores. Nós nós fomos obrigados a nos esvaziarmos. O que quer dizer isso? A gente se tornou menor na nossa capacidade de agir, ou seja, nós tivemos que ficar em casa, a nossa própria capacidade de intervenção nessa situação, ela é mínima. Ela é mínima. Durante 4 meses, talvez durante 4 meses, 6 meses, tudo que a gente pode fazer é usar máscara e usar álcool gel. A gente não tem muito o que fazer mais do que isso. Ajudas solidárias, movimentos coletivos de reciprocidade financeira, sim, mas a nossa capacidade de intervir está muito pequena. E para nós que estamos numa cultura onde o sujeito vale pela sua capacidade de performance, pela sua capacidade de agir, isso é muito duro. Não poder agir. Então há um esvaziamento narcísico que eu diria que abalou a muitos. Sempre lembrando, né? Se a cultura neoliberal nos apresenta como um ideal a ideia de performance, produtividade, o sujeito vale pelo que produz, no momento em que nós não estamos produzindo, é evidente que ali na frente o que vai aparecer é o quê? É uma esfera deprimida. Se tomarmos a depressão como o horror, o inimigo número 1 do capitalismo. O sujeito que não produz. Né? Então, acho que essa é uma primeira questão. Perdemos a capacidade de ação, perdemos alguma coisa da liberdade de nos movermos, ficamos restritos, né? ficamos menores espacialmente também. Eu acho que isso foi muito difícil para a grande maioria das pessoas ter que se reabitar, se localizar nesses novos espaços da casa. O sujeito lembrar que há uma casa, né? E fazer daquela casa um lugar agora de permanência. E acho, e aí eu vou retomar uma coisa que a gente falou anteriormente, que o movimento de sair da polis em direção à casa faz com que o sujeito também perca a persona. E sem persona, esse sujeito fica meio desorientado. Ele fica... O que eu sou? Isso eu percebi bastante na clínica. Bom, estou trabalhando pouco, perdi o emprego, minha bolsa do doutorado não veio. O que eu sou agora? Já que eu não tenho uma máscara com a qual eu possa me agarrar para me apresentar no mundo.
É claro que a gente pode pensar que em casa outras pessoas aparecerão. A gente poderia até considerar isso no ambiente da família. Mas uma pessoa mais da polis, ela caiu. E no que ela cai, me parece que o sujeito se angustia. Ele fica pouco referenciado. Isso me faz pensar que duas coisas. Se o futuro, parodiando Renato Russo, né? Se o futuro não é mais como era antigamente, o futuro tornou-se uma interrogação. Se o presente é incerto, o que resta a esse sujeito um pouco é o passado. E aí eu fico pensando, se a gente recupera uma indicação do Jung, da energia psíquica, né? 2 movimentos de energia psíquica, progressão e regressão. Se a progressão está impedida de ser feita, eu não posso mais imaginar o futuro tornou-se incerto, essa energia psíquica ela tende a regredir. E ao regredir, ela cai naquilo que eu diria que pode ser alguma coisa delicada, que é um terreno nostálgico. Nostos, né? Um terreno da nostalgia. E esse terreno da nostalgia ele pode ganhar uma feição melancólica. Então, eu acho que no começo da pandemia, o que eu assisti na clínica foi flertes, relações de vizinhança com estados melancólicos, né? A melancolia como uma espécie de recuperação de uma série de lutos, né, Silvio? Que a pandemia obrigou o sujeito a fazer lutos de projetos, viagens, lutos de intenções, lutos de amores, lutos de acontecimentos que estavam marcados e tiveram que ser cancelados, lutos dos corpos que não puderam ser enterrados, lutos de uma série de desejos que a gente queria de um governo que pudesse tomar a frente disso e nos conduzir, e que não houve. Então, é uma sucessão de mortes simbólicas e não simbólicas, e que o sujeito, atropelado por isso, muitas vezes não conseguindo elaborar essas perdas, ele cai na melancolia. Então, eu diria que essa melancolia ela é aquilo que sobrou para o sujeito durante a epidemia, diante de um momento onde o presente se revelou empobrecido e o futuro se tornou uma grande interrogação. É claro que a gente viu aí também, né, Silvio, que muitas vezes, quase afim ou quase compensatoriamente, num desejo de barrar esse tom melancólico que era adotado nos discursos, apareceu um outro discurso, que era o discurso de vamos aproveitar a pandemia para fazer tudo que a gente nunca fez. Então, vamos ler todos os livros, vamos ver todas as séries da Netflix, vamos aprender a cozinhar, vamos fazer ginástica no celular, vamos. Quer dizer, se a performance não pode mais ser feita na polis, enquanto produção, a produção passa a ser doméstica. Essa cobrança tirânica, travestida de lúdica, de aproveite a pandemia, aproveite e faça tudo que você nunca pôde fazer. Acho também um grande engano que atrapalhou a muitos sujeitos que mergulharam nessa atmosfera, porque ela se revelou frágil, ela se revelou superficial, ela se revelou precária. O sujeito fazia isso, mas tropeçava e caía no vazio. O que eu acho agora é que a gente está num segundo momento, e esse segundo momento revela o seguinte. Queria te ouvir também sobre isso. O que as pessoas, eu me arriscaria a dizer isso a partir do que eu tenho escutado na minha clínica. O que as pessoas querem
é recuperar a vida pré-pandemia. O que isso significa? Não houve ou não está havendo, é uma generalização absolutamente larga, por favor, me ouçam com cautela e com toda a consideração possível, mas não houve um grande trabalho. A pandemia não tornou-se uma questão psicológica. A pandemia, ela ficou presa, a interpretação sobre a pandemia ficou presa na sua dimensão mais literal. Ou seja, um evento híbrido, veio da natureza, morcegos da China, mas também cultural, porque os efeitos da pandemia são na cultura. Esse fenômeno híbrido, acho que as pessoas não conseguiram tornar a pandemia, transformar a pandemia numa imagem psíquica, no sentido mais riemanniano do termo. As pessoas não conseguiram fazer da pandemia, não conseguiram fazer soul making, fazer alma com a pandemia. E nesse sentido, o fracasso desse exercício faz com que as pessoas queiram nesse momento apenas pode ser o suficiente, talvez seja o necessário, talvez seja o que é possível, mas apenas recuperar a vida que elas tinham. Como se aquilo que vai começar agora não viesse acrescido de uma reflexão sobre o que foi isso, o que é isso que nós estamos vivendo. Porque ainda não acabou, né? Não acabou, sabe-se lá se acabará. Sim. Mas o que me chama a atenção é uma resistência. É uma resistência a tentar transformar isso em matéria psíquica. O que me interessa na clínica, Silvio, e é o que eu tento fazer, é como cada sujeito pode criar a sua imagem particular dessa grande coisa chamada pandemia. E nesse sentido eu diria, como cada sujeito individua de modo próprio, particular e idiosincrático esse grande fenômeno social, histórico, cultural, natural. Nesse sentido, a gente trabalha com a pandemia como um efeito para além da subjetividade, é um fenômeno da cultura. E aí, quando eu digo cultura, eu estou dizendo que tem alguma coisa que já ultrapassou a dicotomia cultura-natureza. É a natureza e a cultura, é um indecidível, no sentido derridiano do termo. Uma aporia, né? Uma categoria que rompe as fronteiras. Então, a gente tem que trabalhar isso nesse conceito mais coletivo, os efeitos disso na cultura, na sociedade, no país, no governo, mas também em alguma coisa que é como cada um cria o seu mito particular sobre esse grande fenômeno. Como a pandemia encarnou no tecido particular de cada sujeito, na história vivida de cada sujeito. Então, é como. E me parece, né, Silvio, que isso eminentemente é o que caracteriza talvez um estilo junguiano, um método junguiano. Um pé na cultura, no coletivo, no universal, com todo cuidado com essa palavra, mas um outro pé no que é singular, no que é particular, no que é idiosincrático. Então, eu vejo alguns pacientes tentando fazer um trabalho de individuar essa experiência e produzir um significado que os consiga ir adiante, mas, ao mesmo tempo, eu assisto outros pacientes que se recusam a isso. E, ao se recusarem a isso, a pandemia torna-se tão somente um vírus que veio da China.
eu quero a minha vida de volta. Eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a tomar chopp na rua com os meus amigos, eu quero voltar a entrar num avião e vida que segue. Eu não sei se a pandemia nos deixará um legado psicológico tão grande. Pode nos deixar traumas, mas eu não sei se ela não nos deixará, se ela conseguirá nos deixar um legado psíquico. Alguma coisa que nos afetou tão intensamente que nos obrigou a nos reinventarmos animicamente, psicologicamente. Não foi possível criar, radicalizando, que é meu estilo, tá? Não está sendo possível criar um senso anímico diante desse fenômeno. Porque esse fenômeno está agarrado na matéria, na morte, de uma maneira tão visceral que eu acho que é difícil libertar o espírito contido na matéria, sabe? Está difícil libertar o espírito contido na matéria. A pandemia ainda é matéria. Ainda é matéria. Physis, né, para os gregos. A gente quer fazer Mercúrio. A gente quer libertar o Mercúrio, mas não acho que é uma tarefa tão simples assim. Eu acho que faz todo sentido isso. Essa é uma questão que... E aí a pergunta é, se isto, com essa monta, não nos levou para fazer alma, o que mais precisa acontecer, né? Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Não me atreveria a respondê-la, mas Não, mas é uma isso. questão para cada um de nós, né? Sem dúvida. Se nós tivermos na nossa se nós poderemos dizer que tivemos na nossa biografia um momento como esse, que é um momento avassalador, devastador em todos os sentidos. Nós ainda somos privilegiados, é evidente que nós somos privilegiados, mas devastador em muitos sentidos. 72 mil mortos hoje, eu acho, né, no Brasil. Né? Mais de 2 milhões de infectados. Mas se isso não nos conduziu, ou teve força de provocação na criação de uma ética psicológica, o que mais poderia? Silvio, lembrando também, né, quando o Jung faz aquela distinção, o Hillman fala muito isso no Ficções que Curam, quando Jung faz uma distinção entre uma relação ética com as imagens e uma relação estética com as imagens, né? E o Jung alerta para o cuidado de nós não nos deixarmos seduzir completamente pela dimensão estética da imagem, e o cuidado necessário para isso seria nos atermos à questão ética. O que as imagens querem de mim? O que a pandemia quer de mim? O que a pandemia quer de mim? O que a pandemia quer? É claro que a gente não está fazendo aí uma espécie de pensar a pandemia como um conceito reificado, tornar a pandemia um sujeito. Não é isso mais. A pergunta junguiana, a proposta junguiana é: o que a imagem quer de mim? Não o que eu quero da imagem. Então, se a gente não puder criar condições para que essa pergunta possa ser feita, o que a pandemia provocou em mim? O que a pandemia, para onde ela me levou? A que lugares ocultos de mim mesmo eu fui obrigado a ter que me deparar? Que afetos surgiram? Que sentimentos surgiram? Se essa gama, né, Silvio, e uma gama rica, variada, infinita de questões, não puder ser feita a partir dessa indagação, você se coloca numa posição de
de uma falência psíquica quase, sabe? De uma mortificação psíquica. E aí a gente cai naquele papo que a gente estava tendo um pouquinho antes da reunião, do você vai se tornar mais um no grupo. Mais um. Aí é um pouco República do Leblon. Vamos todo mundo tomar cerveja sem máscara, cada um dentro da sua bolha. As bolhas privadas ocupando o espaço público. Quando todo mundo vai tomar chopp no Leblon sem máscara, o que a gente está vendo é isso. Cada sujeito dentro da sua bolha, sem se preocupar com o outro, ocupando um espaço que seria público. Seria, não é mais. Mas eu acho que é isso. O fracasso da pergunta, o que a pandemia quer de mim, a não possibilidade dessa pergunta ser construída em análise, junto ao analista. Eu acho que o analista deve criar condições de fomentar isso, né? Demiurgo, né? O alquimista é aquele que precipita a matéria, né? Ele acelera o trabalho, né? Ele intervém. Na falência disso, você torna-se um a mais na massa anônima, né? Que ruim, hein? Não, mas eu acho que é por aí, né? E é aí que está o grande objetivo desse projeto, né? Nos aliar, nos aproximar de Hefesto no sentido de a gente compreender qual é a nossa tarefa, né? Sem dúvida. Que instrumentos estamos criando, né? E precisamos criar. Só fazer um adendo, Silvio. Então a gente pode pensar, por exemplo, que o projeto Hefesto é um projeto, se a gente quiser juntar as duas coisas, ele cria condições para que essa pergunta seja feita. Sim, eu acho que sim. Ele viabiliza a construção dessa pergunta. Sim, desde o início. Desde o início. Exato. Então, são esses artifícios de Hefesto que nós devemos nos valer agora como antídotos frente a esse anestesiamento, né? Sim. Que é o que começa a aparecer. Talvez isso não tenha aparecido de forma tão objetiva como com você, por exemplo, mas podemos tomar as outras respostas como de outros colegas como sendo este fazer alma na pandemia. Sim. Eu acho que sim. Sim. Bem, eu tenho mais duas questões aqui, as últimas, e ainda dentro desse campo um tanto que tenso e pesado. Nós estamos num momento em que, generalizando aí, quase 80 mil mortos, né? E a expectativa de que esse número aumente ainda mais, infelizmente. E como é que a gente lida com a elaboração dos mortos, os mortos cujos nomes conhecemos, mas e aqueles que não conhecemos, né? Que é a grande maioria? Ou seja, onde é que fica a elaboração do luto, né? A elaboração da despedida sem os familiares, o desamparo, né? Das pessoas, dos familiares, dos amigos. Como é que a gente pode lidar com isso? Talvez essa seja uma das cenas interessante, né? Uma das cenas mais dramáticas que possam existir no que diz respeito à pandemia, ainda que seja uma cena que não exista, né? A gente não vê a cena do velório, né? A cena não é uma cena vista, mas a gente imagina a ausência dela. É muito curioso, né, Silvio? Porque
Quando o presidente faz de uma expressão como o "e daí" quase uma política de governo, o "e daí", para mim, ele diz o seguinte: a morte é um elemento negociável. É um elemento negociável. A morte no governo Bolsonaro, ela é um número possível de ser admitido. E isso se tornou política pública. Isso se tornou política de Estado. Ao invés desse governo dizer, não, nós não compactuaremos, nós não aceitaremos um único morto, nós, ainda que isso seja impossível, mas nós não aceitaremos. Quando você tem um governo que diz, e daí? Esse governo está dizendo que a possibilidade da sua população morrer é uma possibilidade que o governo tolera. Lava as mãos. Né? Lava as mãos, naturaliza e desresponsabiliza. Faz sintoma da morte. O governo Bolsonaro faz sintoma com a morte. Faz sintoma da morte e faz sintoma com a morte. Nesse sentido, eu vou voltar à tua questão, mas eu acho que tem uma outra pergunta que é subjacente. Qual é o lugar da vida no Brasil hoje? Num governo tão necropolítico, tão visceralmente seduzido pela morte, pelo terror, pela violência, qual é o lugar da vida no Brasil hoje? Pensando que talvez só as alianças com a vida poderão nos tirar dessas condições, né? As alianças regidas por eros, vínculos afetivos, vínculos de ligação coletivos, solidariedade, relações de aproximação, uma espécie de democratização dos laços. Eu acho que só esses movimentos que estão ocorrendo, e sem dúvida isso é um fato, eles estão ocorrendo, eles poderão nos dar uma espécie de possibilidade de um horizonte outro. Agora, um país que não pode, não sabe e não reivindica enterrar seus mortos, é um país que a gente tem que pensar bem o que está vendo com ele, né? O que há com a... Porque a gente poderia dizer, Antígona virou o mundo, né? Quebrou tudo para tentar enterrar seu irmão. Uma vez numa aula do Junito Brandão, falecido Junito Brandão, ele falou que enterrar o irmão de Antígona significava não enterrar, fazer uma cova, mas jogar um punhado de terra em cima. É um gesto simbólico, não é uma cova, é um simples ato de marcar que ali há um corpo. Então, um punhado de terra na mão jogado sobre o corpo do irmão de Antígona já iria satisfazer. Agora, é claro que eu sei todos os perigos do contágio e tal, mas por que nós não reivindicamos também o direito de enterrar os nossos mortos? Por que nós morremos juntos com os nossos mortos, Silvio? E eu te pergunto isso, será que nós não estamos morrendo junto? O Brasil que sempre se revelou no imaginário cultural ocidental festivo, miscigenado, aberto, sexual, sincrético. O que a gente assiste hoje, o Brasil é um país racista, misógino, intolerante, conservador, violento. O número de armas cresceu estupidamente nesses últimos 3 meses. Nós não vivemos no Brasil da persona, né? Nós vivemos num Brasil que estava na sombra e que a eleição do Bolsonaro teve o efeito de
fazer com que esse Brasil emergisse. Não é que o Bolsonaro tenha criado isso, mas o Bolsonaro criou condições para que aquele sujeito anteriormente constrangido, ele agora pudesse vir a público e dizer de tudo isso que nos embaraça. Então, não enterrar seus mortos, né? A banalização da morte, a política do e daí, a violência policial, esses elementos sombrios da cultura, eles não apareceram de uma hora para outra. Onde é que eles estavam? Onde é que eles estavam? Aonde eles estavam que nós, que nos acreditávamos plurais, sincréticos, sexualmente liberados? O Brasil é o maior número de países de crimes de homofobia. Aonde nós estávamos, Silvio? Para onde a gente estava olhando que a gente não viu isso? E acho que aí a tarefa junguiana é fundamental, né? O olhar junguiano é fundamental para que a gente possa fazer uma espécie de instância crítica sobre a sucessão desses fenômenos que nos assolam. A gente não pode projetar tudo isso na figura do presidente. O presidente é importante, mas é mais do que isso. Isso é nosso. Isso é nosso. Será que a alma brasileira, nessa expressão tão usada atualmente, tão pensada, tão debatida, a alma brasileira também é constituída disso? Ela também é feita dessa matéria dura, suja, árdua, constrangedora, vexaminosa, que nos envergonha. Então, não sei, acho que tem alguma coisa para a gente repensar melhor, sabe? Sim. São questões aí. Sim, e para encerrar, acho que você já, de certa maneira, respondeu, mas se tiver alguma coisa ainda a acrescentar e tudo que a gente já falou, o que você pensa e sente como analista e como indivíduo, como cidadão, em relação às mudanças de ritmo decorrentes desse deslocamento a que nossas vidas foram submetidas? Tem dois eixos que eu poderia te responder isso. Um primeiro eixo é no que diz respeito a... Eu continuo trabalhando da mesma maneira, Silvio. Tenho trabalhado bastante, tenho feito muita coisa e tenho feito do meu trabalho um lugar de mastro de Ulisses para não cair no coral das sereias mortíferas. O trabalho para mim funciona com Tiaços, Lapa, meus seminários, atendimento, estar aqui conversando com vocês. Eu acho que é um mastro onde eu me seguro para atravessar esse momento de mar revolto que a gente está vivendo. A nível profissional, eu diria isso, e a nível de cidadão, é isso que eu te falei anteriormente, muito atento a essas movimentações paralelas que estão acontecendo, essas movimentações outras, alternativas, não governamentais, híbridas, que têm circulado por aí. Tenho feito parte de algumas delas e acho que aí você pode... Tem um lugar interessante onde alguma coisa acontece. E acontece e talvez aposte numa possibilidade de reinvenção
reinvenção de um patamar de cidadania brasileira a outra, sabe? Eu acho que a gente não pode abrir mão das utopias. A gente tem que recuperar o valor simbólico das utopias, sabe? A gente tem que poder sonhar de novo, imaginar, lá de cima gritar. Eu gosto muito dessa expressão, né? Terra à vista, sabe? Terra à vista. Lá na frente tem alguma coisa. Agora, não vai chegar, evidentemente, não adianta ficar esperando chegar. A gente tem que construir essa terra à vista. A gente tem que construir o caminho para dela se aproximar. E eu acho que é o que eu tenho tentado fazer, junto à minha clínica, aos meus pacientes, junto aos meus amigos, estar perto dos meus amigos, conversar com eles, minha família, meus filhos, aumentar o campo do possível. O campo do possível foi muito estreitado nos últimos 4 meses. Acho que a nossa função agora é, de novo, alargar o campo do possível. Aumentar a possibilidade de dizer mais, falar mais, imaginar mais, fazer alma, alargar a alma, levar a alma para outros lugares, fazer com que o mundo possa... Eu sou pessimista no diagnóstico, mas otimista nas ações. Talvez seja uma definição que eu gosto. Pessimista no diagnóstico, mas afirmativo e otimista nas ações. É nisso que eu aposto, é nisso que eu coloco a minha individuação, o meu daimon, minha energia, minha alma. Está nisso. Maravilha. Marcos, o Projeto EFESP agradece muito esse encontro. Sua presença enriqueceu bastante essa nossa experiência. Muitíssimo obrigado. Eu que te agradeço, você, Igor, Nina, para mim, uma alegria imensa poder compartilhar, alegria e uma honra. Eu queria muito deixar marcado isso. Para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês, ajudando vocês e estamos juntos nesse caminho aí. Tá bom? Um grande abraço para você. Para todos vocês, para todos vocês. Muito obrigado.